Olá, amigos e amigas de jornada. Esse que vos fala é José Rico, aqui com vocês novamente para a gravação de mais um Evangelho. Esse culto extremamente importante para que nós possamos caminhar nessa jornada terrena com passos firmes e sempre com o nosso coração ligado ao Mestre Jesus. E antes de iniciarmos esse evangelho, eu sempre sugiro que vocês ocupem um local bastante tranquilo e sereno, e nesse local vocês coloquem um copinho de água ou uma jarra, como preferir, como eu tenho aqui. E essa água ela é fluidificada ao longo desse culto de evangelho e ela é fluidificada através do plano espiritual maior, que ele altera a sua composição química e, e energética, que assim que nós a tomamos, nós conseguimos nos restabelecer em todos os sentidos. A água é vida. E antes de abordarmos o assunto, vamos às nossas preces para que nós possamos nos equalizar com um plano maior. Elevemos nosso coração ao coração do Mestre Jesus. Elevemos nosso coração a Deus. Elevemos nosso coração a tudo de melhor que existe dentro de nós. Muito obrigado, Mestre Jesus e coordenadores desse trabalho, pela, pela, por esse momento extremamente importante, semanal, que é o Evangelho no Lar. Muito obrigado pela confiança a mim depositada e peço a esse mesmo plano espiritual que as palavras que eu proferi cheguem aos coraçõezinhos desses que me assistem e que muitas vezes precisam de um acalento. E humildemente eu peço permissão para iniciar esse culto de evangelho no lar. Que assim seja e graças a Deus. Hoje eu quero abordar um assunto que está pautado no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Servir a Deus e a Mamon. Para aqueles que não sabem, Mamon seria justamente os bens de ordem material, ou seja, nossas posses materiais e o nosso dinheiro material. Então, nesse capítulo, ele aborda justamente esse balizamento entre os bens de ordem material e os bens de ordem espirituais, né? Eu quero falar justamente no capítulo 9, aliás, no item 9, perdão, que fala justamente sobre os nossos verdadeiros bens, as nossas verdadeiras posses. Não raras as vezes, nas minhas preces, eu sempre agradeço os nossos bens de ordem material, uhum, que esses bens ele nos dão sustentação desse corpo físico que nos é emprestado e que esse corpo físico, por ser físico, possui necessidades físicas como a alimentação, como o vestimento, como o nosso descanso, a nossa segurança física. Então, se faz necessário nós, nessa jornada física, se faz necessário bens de ordem material, para que nós nos sustentemos. Então, precisamos ganhar, trabalhar, precisamos angariar posses, sejam elas em qualquer nível que for, né? Mas nós precisamos desse mamon, desse dinheiro. E esse capítulo, ele diz o seguinte, qual é o ponto? Ou seja, você vive em função dos bens de ordem material, sobrepondo aos bens de ordem espirituais, esses sim, nossos verdadeiros bens, né? Então, esse balizamento que trata-se justamente desse capítulo. Não raras as vezes,
em espíritos comunicantes, recebidos estes em, em, eh, em mesas, né, mediúnicas, não raras as vezes nós encontramos espíritos extremamente desalinhados e desequilibrados. Nós conversamos com eles. Por quê? Porque esses espíritos se tornam desequilibrados porque em sua vida terrena ele colocou como prioridade esses bens, como sendo a, o meu dinheiro, a minha casa, o meu automóvel, o meu filho, a minha esposa, enfim, num processo possessivo. E quando há o desencarne, justamente ele se vê que aquilo que ele possuía quando encarnado, quando, entre aspas, vivo, ele não mais o dispõe, ou seja, ele não carrega consigo esses bens de ordem material. Esses bens, como eu disse, são um baseamento para que você tenha condições, né, de viver no plano físico. Então, quando ele se vê e se dá conta que ele não possuirá mais esses bens, ele muitas vezes se desequilibra, principalmente aqueles que se julgam muito importantes na nossa sociedade e quando chegam no plano espiritual maior, né, na verdadeira vida, eles querem se sobrepor aos outros, imaginando que eles têm esse direito e muitas vezes não o têm. Então, esses espíritos é que ficam mais desequilibrados através do seu inconformismo. Então, é muito importante que nós consigamos equilibrar a nossa adoração a Mamon com a adoração a Deus, né? Lembrando que Deus nos dá condições e nos dá todas as ferramentas necessárias para que nós consigamos elevar-se e consigamos melhorar no aspecto moral e espiritual. Então é de vital importância que nós tenhamos essa visão de vida. Muitos de nós, através dos seus anos de peregrinação na Terra, né, no plano encarnado, ele começa a ter visões diferentes do que na verdade a vida nos propõe. Como, por exemplo, né, não raras as vezes, nós encontramos pessoas, espíritos encarnados, que dizem: eu não preciso de ninguém, eu tenho tudo que eu preciso, e se nós analisarmos ele com um pouco mais de profundidade, ele vai dizer o seguinte: não preciso nem de Deus. Então, é de vital importância que nós tenhamos essa concepção na nossa vida. Fico muito feliz de estar aqui com você. Elevo o meu coração, o coração de ti, e passo todas essas energias de paz, de amor, vibrando para que você seja e consiga ser um espírito melhor, para que você consiga, através das suas necessidades e da sua aplicação de vida, você melhorar em todos os aspectos, no aspecto físico, material, e também no aspecto espiritual, principalmente. Quero vibrar para a sua família, para que essa sua família ela tenha condições de, da, da, da convivência entre vocês, todos se elevem. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e um beijo no coração de todos vocês. Que assim seja.